¿Dónde está el agro mexicano? Desapareció. ¿Por qué Brasil tiene un agro que ya es el más importante del mundo? Que nadie lo dice. Brasil es hoy la primera potencia agrícola del mundo. Brasil es la antimateria de México, va a acabar pronto. Por eso Brasil está en la cumbre y México se está desplomando. Pero son dos modelos diferentes, ¿eh? No lo olvidemos. Brasil, curiosamente, adoptó el modelo nuestro previo al modelo neoliberal, que es el modelo mixto, de economía mixta, que es excelente. A México le funcionó de maravilla. No sé por qué lo cambiamos. Muitos millennials, os jovens americanos, estão fascinados com o socialismo. Eles apoiaram massivamente Bernie Sanders nas primárias presidenciais de 2016. Eles vociferam contra o capitalismo em seus campi universitários. Eles usam camisetas do Che Guevara para sinalizar sua virtude socialista. Eu sei muito sobre o socialismo. Eu moro no Rio de Janeiro e eu trabalho em todo o Brasil como jornalista para uma revista popular. No começo dos anos 2000, o Brasil estava crescendo rapidamente. O governo havia realizado reformas econômicas e monetárias, concessões de serviços públicos e privatizações de algumas empresas estatais, dando ao setor privado mais espaço para respirar. A inflação, um problema crônico no Brasil, foi drasticamente reduzida. Investidores estrangeiros entraram no país, ansiosos para pegar uma parte da nossa economia em expansão. O futuro econômico parecia promissor. Mas hoje nossa economia está em ruínas, o desemprego e a dívida são enormes e políticos poderosos estão sendo investigados e presos por envolvimento nos maiores escândalos de fraude e corrupção da história do país. O que aconteceu? Em 2002, um político socialista chamado Lula da Silva concorreu à presidência. Ele era um socialista, mas posou como um tipo moderno e legal de socialista. Ele seria o político que acabaria com as divisões nacionais e uniria a todos. Ele até tinha um apelido, Lulinha, Paz e Amor. Mas a velha mensagem sobre a necessidade de redistribuição de renda para diminuir a desigualdade social ainda estava lá. A mídia, a elite acadêmica e celebridades garantiram aos brasileiros que, distribuindo dinheiro dos ricos aos pobres, os pobres poderiam finalmente ficar mais ricos. Mas os únicos que realmente ficaram ricos foram Lula e seus amigos empresários e políticos. Isto só piorou com a sua sucessora Dilma Rousseff. Os socialistas aumentaram os gastos do governo, o déficit e a dívida. Eles chamaram isso de estímulo. Eles aumentaram o salário mínimo e os benefícios de programas sociais. Eles chamaram isso de justiça social. Eles aumentaram os salários e os benefícios de aposentadoria do funcionalismo público. Eles chamaram isso de investir no futuro. Eles criaram e distribuíram milhares de cargos no governo e nas estatais como favores a seus aliados políticos. E eles chamaram isso de governabilidade. Isto funcionou por algum tempo. O socialismo sempre funciona no começo. Mas os gastos do governo continuaram aumentando e o paraíso socialista desmoronou, levando junto a economia. Resultado, de 2008 a 2015, os gastos do governo cresceram quase 4 vezes mais que a receita fiscal. A economia encolheu 3,8% em 2015, o pior resultado em 25 anos. Em 2015, uma pesquisa do Banco Mundial classificou a economia do Brasil entre as piores do mundo. Entre 189 países, ficamos na posição 174 em termos de facilidade para abrir um negócio, 130 em registrar uma propriedade com o governo e 178 na simplicidade de pagar impostos. Econômica e moralmente, os quase 15 anos de políticas socialistas fizeram muito mal ao Brasil. Nós também continuamos entre os líderes mundiais em homicídio e roubo e estamos nos últimos lugares entre as nações industrializadas em termos de educação e serviços de saúde. Americanos tomam como certo que eles podem nascer na classe mais baixa e chegar à classe média ou mesmo alta. Muitos brasileiros tomam como certo que não podem. Mas finalmente algumas coisas estão começando a mudar. Talvez haja motivo para ter esperança. Hoje, mais e mais brasileiros veem que o capitalismo e o governo limitado são o único caminho a seguir. Felizmente para o Brasil, tribunais federais tornaram Lula réu em vários processos por corrupção, participação em organização criminosa, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Os procuradores disseram que Lula montou e comandou uma propinocracia. Dilma, que herdou esta propinocracia, sofreu impeachment anos depois por falsificar as contas do governo e usar ilegalmente dinheiro de bancos estatais para financiá-lo.
Esta crise levou o novo governo a congelar os gastos federais, reduzir o papel do governo em empresas estatais e incentivar parte do enorme quadro de funcionários delas a pedir demissão. Ninguém sabe se essas medidas básicas serão suficientes para resgatar o Brasil economicamente. Honestamente, os danos foram tão grandes que talvez levem décadas para o país se recuperar. Mas se conseguirmos, não será o socialismo que irá nos salvar. Millennials americanos, tomem nota. Eu sou Felipe Moura Brasil para Prager University.